Olá pessoal, vamos então fazer a correção da atividade 3.1, nono ano. Na cidade de Urupema, em determinada noite, foram registradas as seguintes temperaturas, -1, -3, 0, 3, 7, 13. Qual a variação de temperatura nessa cidade nessa noite? Bom, para a gente falar de variação de temperatura, eu tenho que estabelecer quem é a minha temperatura mais baixa e a minha temperatura mais alta, né? Então aqui, se vocês perceberem essa sequência de números, a mais baixa é a temperatura -3 graus Celsius, né? E a mais alta é 13 graus Celsius, sei? E aí, pessoal, nessa variação aí de -3 a 13, né? Você vai contar quantas unidades teria, né? Para sair de -3 até chegar em 13. Então, -3, -2, -1. Aí você vai contando 0. Deixa eu apagar aqui. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente até chegar no 13. Ou então você vai fazer a diferença do maior valor pelo menor valor, né? Então, se ele pegaria 13 menos 3, subtraindo esses valores aqui, ficaria 3 mais 3, 13 mais 3 daria 16 graus Celsius. Então, a resposta final seria essa aqui, 16 graus Celsius. Aqui, A2. Classifica as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas, né? Um número natural não pode ser um número racional. Bom, vamos só lembrar que os naturais, eles começam no 0 e vão contando de unidade em unidade, tá? E os naturais, eles estão dentro de outro conjunto maior, tá? Que seriam os inteiros. Os inteiros seriam, vem do infinito negativo, né? -2, -1, 0, 1... 2 e assim vai para o infinito positivo, tá? Eles estariam dentro dos inteiros, os naturais. Depois dos naturais, vocês têm o conjunto dos números. Deixa eu colocar aqui. Os números racionais, tá? Os números racionais engloba todos eles aqui, ó. Quem que são os números racionais? São todos os números escritos em forma de fração, tá? Então, os números naturais podem ser frações, né? Eles podem ser escritos em forma de fração, os inteiros também. Então, os racionais englobam esses dois. E a parte aqui, você tem os números irracionais. Os números irracionais são os números decimais infinitos e não periódicos. Juntando tudo isso aqui, você tem os números reais, tá bom? Então aí você vai analisar as afirmações, quem é verdadeiro e quem é falso, né? Um número natural não pode ser um número irracional. Isso aqui é verdadeiro. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais. Não, os racionais não estão contidos dentro dos irracionais. Eles são um conjunto à parte. Então, isso aqui é falso. O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais, isso aqui é verdadeiro. O conjunto dos números irracionais é formado pela união entre conjuntos dos números racionais reais, isso aqui é falso, porque os irracionais, ele não é união dos racionais com qualquer coisa. Qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional. É errado, né? Isso aqui é falso. Porque uma raiz quadrada, por exemplo, de 9 é 3. 3 é um número inteiro. É natural. Então ele falou que qualquer raiz é um número racional.
Não, não é. Se você pegar aqui, por exemplo, o 3 é um número racional, tudo bem. Mas, por exemplo, raiz quadrada de 7 não é racional. Ele não pode ser escrito em forma de fração. Tá bom? Então a sequência aqui é VF, VFF. Item A. Ok? Determine os números x, y e z indicados pelas setas na reta numérica desenhada abaixo. Então veja, os intervalos foram subdivididos em partes iguais, galera. Se eu pegar aqui de 0 até 0,1, eu dividi em 4 partes. Então se eu pegar o 0,1 e dividir em 4 partes, 0,1 dividido em 4 partes dá 0,025. Então eu tenho aqui, ó, cada trechinho desse é 0,025. Então, se eu multiplicar, ó, eu tenho 1, 2, 3. Se eu multiplicar 0,025 multiplicado por 3 partes, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 2, 6 e 1, 7, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, dá 0,75. 0,075 somado com 0,1. Se você somar, né, porque já tem aqui, ó, somado aqui vai dar 5, vai dar 7, vai dar 1, vai dar 0. Então o Z, 0,175. O Y está bem na metade entre 0 e 0,01. Então você pode dizer que aqui é 0,05, tá? Porque é a metade. É a mesma coisa de você pegar 0,1 e dividir por 2. Dividir por 2. Então 0,1 dividido por 2 vai dar 0,05. Então o Y é 0,05. E para finalizarmos aqui, o X, ele andou aqui 0,075 para a direita, né? Então, x aqui vai dar, se você subtrair, ó, menos 0,1 somado com 0,075. Tá? Então, 0,1 menos 0,075. Isso aqui, no final das contas, vai dar 10 menos 5 dá 5, 9 menos 7 dá 2, 0 menos 0 dá 0. Conserva o sinal do maior que é negativo, né? Então x é menos 0,025. Ok? Então esses seriam os valores desses pontos. Na reta numérica abaixo estão indicados 4 pontos A, B, C, D. Qual ponto corresponde ao número menos 2/5? Bom, menos 2/5 é a mesma coisa de menos 0,4. Se você dividir, né, dá 0,4 aqui. Então conserva o sinal do negativo, menos 0,4. E menos 0,4 está nesse intervalo aqui entre 0 e menos 1. Ou seja, qual ponto? O ponto corresponde ao ponto B. Considere que cada ponto indicado na reta tem um valor correspondente na tabela. Então o ponto A aqui é menos 2, o B aqui, o 5 eu não sei qual é. Não, o 5 é o B, né? Eu sei que o A aqui é menos 2, o que é o B. O 3/5,
Se você dividir, vai dar 0,6. 0,6 está entre 0 e 1. Então, esse aqui é o ponto C. O raiz quadrada de 2 dá aproximadamente 1,4. E vem números decimais aqui. 1,4 está entre 1 e 2. Então, aqui é o ponto D. Menos 4 quintos dá menos... Quanto que é 4 dividido por 5? 8 vezes 5, 40. Menos 0,8. Menos 0,8 é o F. Está aqui, ó. Tá? Porque ele está entre 0 e 1, né? Está entre 0 e 1. Entre 0 e menos 1. E, consequentemente, o número que sobrou aqui, raiz quadrada de 7, dá 2, alguma coisa, então esse aqui é o ponto E. Tudo bem? Identificados esses pontos, você responde, todos os pontos pertencem a conjuntos inteiros? Falso. Porque o 3 quintos não é inteiro, menos 4 quintos não é inteiro, raiz de 7 não é inteiro, né? O ponto D é maior que o ponto E? O ponto D é menor, porque ele está à esquerda, né, do ponto E. Então também é falso. Os pontos A e F são naturais. A e F? Não, o F não é natural. O ponto F não é natural, né? Ele é um número decimal, ele é racional. É racional. Escrito em forma de fração, tá? Então esse aqui é falso. Falso. Raiz quadrada de 2 está representado pelo ponto E? Verdadeiro. Tá bom? Então, obviamente que aqui é falso, não vou nem ler esse aqui. Então, a resposta aqui é o item D. Ok. Gente, raiz quadrada de 2... Ah, não, desculpa, eu fiz errado aqui, perdão. O ponto E é raiz quadrada de 7, né? Porque raiz quadrada de 7 é 2, alguma coisa. 2, alguma coisa está entre 2 e 3, né? Entre 2 e 3. Então, isso aqui é falso também. Vamos ver esse aqui então para ver se é verdadeiro. Os números representados pelas letras F e B, são racionais e naturais. Então, o F seria racional. Ok, é racional. Ele é um número escrito em forma de fração. Ou decimal finito, que tem fim, né? E o B é um número natural, é o 5. Então, verdadeiro. É natural. Beleza? Adiante. Só marcar, né, gente? Considerando que na reta numérica a letra B corresponde ao número racional menos 2, 4, a letra B corresponde ao número menos 2, 4. E a letra I corresponde ao número 4. A letra que representa o número inteiro menos 1 é qual? Então ele quer saber onde é que está o menos 1 aqui, né? Bom, para você saber como iniciar o raciocínio aqui, vamos imaginar o seguinte, que cada letra dessa aqui é uma unidade. Então aqui seria o 3, o 2, o 1, o 0, o menos 1, o menos 2 e aqui o menos 3, tá? Se nós temos então cada letra aqui como sendo uma unidade, quer dizer que o espaço entre essas unidades, elas estão subdivididas em 1, 2, 3, em 4, 1, 2, 3, 4, em 5 partes, tá? Então, como que a gente poderia imaginar aqui, ó? Aqui seria, você pegaria de 2 em 2 décimos para dar um inteiro aqui, ó. Porque se você pegar
uma unidade e dividir em 5 partes, vai dar 2 décimos, tá? Ou seja, se você pegar 1 e dividir em 5 partes que eu estou contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Acrescenta um 0, 10 dividido por 5 é 2, né? Então, cada tracinho desse é 2 décimos, tá? Então, aqui menos 2,2 e aqui menos 2,4. Bom, ele perguntou o seguinte: a letra que representa o número inteiro menos 1 é aonde? O número inteiro menos 1 é a letra D, tá? Letra D, tá aqui respondido. Espero que tenha ficado claro para você. De acordo com a reta numérica, a sequência menos 12 quintos, menos meio, 3 meios e 5 meios é correspondente à sequência de letras. Aí vem uma sequência aqui para você identificar onde é que está esses números nesses pontos, tá? Veja, eu tenho 0 aqui e eu tenho 3 aqui. Quer dizer então que cada unidade, cada tracinho é uma unidade, né? Então esse tracinho é 1, esse tracinho é 2, esse tracinho é 3 e assim sucessivamente. Beleza? Ele quer identificar onde é que está essa sequência, tá? Veja, vamos achar os números decimais, é com os decimais que a gente vai descobrir. Então, menos 12 quintos é você pegar o 12 e dividir por 5 em 5 partes, tá? 2 vezes 5, 10, né? Então vai ter um resto 2, acrescenta um 0, põe uma vírgula. 20 dividido por 5 é 4. Então aqui o sinal negativo, menos 2,4. Tá? Então, menos 2,4. Agora o outro, menos meio é menos 0,5, é metade de 1, tá? 3 meios, se você dividir, vai dar 1,5 e 5 meios vai dar 2,5. Agora, localizando esses pontos na reta, vamos lá então, menos 2,4 está entre menos 2 e menos 3, né? Então nós temos aqui menos 1, menos 2, menos 3. O número que está a letra que está entre menos 2 e menos 3 é a letra L. Então a localização aqui, ó, é L. Menos 0,5, que é menos meio, né? Está entre menos 0 e 1. Tá? É o K. Aqui é o K. 3 meios é 1,5. 1,5 está entre 1 e 2. 1,5, né? Entre 1 e 2. É a letra M aqui, ó. O número que está entre 1 e entre 2. O M está entre 1 e 2, 1,5. E o 2,5 está entre 2 e 3, né? Entre 2 e 3 está a letra C. Tá? Então a sequência é L, K, M, C. L, K, M, C. Vamos achar aqui. L, K, M, C. Próximo. Acabou. Um abraço, gente. Espero ter contribuído aí com vocês.